Irmãos, convido os amados a abrirem suas Bíblias no Evangelho segundo Lucas. Vamos abrir em Lucas, capítulo de número 23, Lucas 23, verso 32. 2 outros homens, ambos criminosos, também foram levados com ele para serem executados. Quando chegaram ao lugar chamado Caveira, ali o crucificaram com os criminosos, um à sua direita e o outro à sua esquerda. Jesus disse: Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que fazem. Então eles dividiram as roupas dele, tirando sortes. O povo ficou observando e as autoridades o ridicularizavam. Salvou os outros, diziam: Salve-se a si mesmo, se é o Cristo de Deus, o escolhido. Os soldados, aproximando-se, também zombavam dele. Oferecendo-lhe vinagre, diziam: Se você é o rei dos judeus, salve-se a si mesmo. Havia uma inscrição acima dele que dizia: Este é o rei dos judeus. Um dos criminosos que ali estavam dependurados lançava-lhe insultos: Você não é o Cristo? Salve-se a si mesmo e a nós. Mas o outro criminoso o repreendeu, dizendo: Você não teme a Deus, nem estando sob a mesma sentença? Nós estamos sendo punidos com justiça, porque estamos recebendo o que os nossos atos merecem, mas este homem não cometeu nenhum mal. Então ele disse: Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Jesus lhe respondeu: Eu lhe garanto, hoje você estará comigo no paraíso. Já era quase meio-dia, e trevas cobriram toda a terra até as 3 horas da tarde. O sol deixara de brilhar, e o véu do santuário rasgou-se ao meio. Jesus bradou em alta voz: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Tendo dito isso, expirou. O centurião, vendo o que havia acontecido, louvou a Deus, dizendo: Certamente este homem era justo. Até aqui, queridos, vamos orar? Senhor nosso Deus, nós não somos dignos pelo que fizeste por nós. Essa ação, esse ato teu, Senhor, já deveria nos constranger a vir à igreja o máximo de vezes que pudermos para te adorar, te exaltar, te glorificar, te agradecer, Senhor. Obrigado por cada gota derramada, obrigado pelo que fizeste. Que a mensagem do Evangelho esteja sempre nos nossos corações. E nessa manhã pedimos que o Senhor fale conosco, que o Senhor quer falar, produzir nas nossas almas o que o Senhor quer produzir e avivar-nos espiritualmente para sempre caminharmos com o Senhor. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Pode se sentar, queridos? Irmãos, estamos aqui diante do episódio em que o próprio Deus morreu, né? É maravilhoso pensar, né, que Deus saiu da sua glória, de perfeita paz, para entrar num mundo tão cheio de maldade, tão cheio de tragédias, e se submeteu à morte para nos encorajar, para nos fortalecer e para nos perdoar, né? Irmãos, é sabido, né, que em momentos da morte, a pessoa está falecendo, as últimas palavras delas geralmente não são palavras fúteis, né? São palavras de significado, a pessoa quer dizer algo importante. E nesse momento da crucificação, se você olhar em todos os evangelhos, Jesus fala 7 frases. As 7 frases que Jesus fala na cruz, e eu queria tratar de cada uma delas aqui com vocês nessa manhã. Nem todos estão nesse trecho que nós lemos, está em um dos outros evangelhos, mas boa parte aqui. Então, a primeira frase que Jesus diz e é muito emblemática, né? Mostra o caráter de Deus, a essência de Deus, que é: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Isso para mim, muito mais do que poder, muito mais do que milagres que Jesus fez, isso mostra a divindade de Jesus, né, irmãos? Ele oferecer perdão aos seus executores no extremo da dor, porque a crucificação era a forma de morte mais dolorosa, mais humilhante, porque tem todo tipo de dor na cruz. Tem falta de ar, tem sede, porque a pessoa fica pendurada de uma forma que a pessoa não consegue respirar direito. Para respirar, ela tem que se puxar para cima e puxar para cima, justamente fere ainda mais, né? Então tem falta de ar,
tem sede, porque é um processo demorado, ainda perda de sangue, sol quente. Ele foi martirizado, né? Espancado antes da crucificação, zombado, traído, além de ser condenado inocentemente. Mesmo diante de tudo isso, queridos, em vez dele ficar com raiva, com ódio, porque às vezes acontecem coisas pequenas com a gente, coisas até, pode ser ofensas, pode ser humilhação, mas coisas pequenas. Pessoas nos ferem com palavras, mas isso já nos faz guardar ódio, rancor, a gente já fica com raiva da pessoa. E Jesus, sendo ali humilhado, com a morte horrenda, crucificado, humilhado publicamente, e ainda assim oferecia perdão. A gente, quando é humilhado publicamente, meu Deus, sai de baixo, né? A gente guarda a raiva da pessoa para sempre. Jesus não. Ele dizia: Pai, perdoa-lhes porque eles não sabem o que fazem. Isso mostra o coração de Deus, né, irmãos? Que é um coração perdoador, é um coração cheio de misericórdia, é um coração cheio de vontade de oferecer a paz, né? E nós temos que ser assim, pessoas que oferecem a paz, mesmo quando os outros nos provocam, nos atingem e nos ferem. Nós precisamos ser um povo que não recebe essa ferida como pessoal, não aceita a maldade da pessoa entrar em nós e nos contaminar e nos fazer maldosos também. Porque esse é o processo da maldade. A maldade é como? Alguém faz uma maldade, a maldade nos fere, a gente permite que a maldade que há no outro entre nós e a gente responda com maldade também. E aí vira uma bola de neve e aí contamina todo mundo. Não deixe que as feridas da maldade transformem você, deixe que entre maldade em você também. Jesus praticou aqui o que ele ensinou. Amem os seus inimigos e orem por aqueles que os perseguem. É isso que Jesus fez no extremo da dor e no extremo da humilhação. E é isso que ele nos chama a fazer. Guardem, irmãos, sempre essa frase no coração, porque ela vai ajudar você a não guardar rancor. Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Eles não sabem o que fazem. Veja, irmãos, que Jesus não era o derrotado aqui. Derrotado era quem estavam fazendo aquelas maldades, aquele absurdo. Porque é derrotado, não é quem está sendo humilhado, é quem está humilhando. A gente não tem o olhar de Deus, a gente tem o olhar dessa coisa boba do ser humano, né? De quem está ganhando o debate, quem está sendo humilhado, quem não. O olhar de Deus é diferente, irmãos. O olhar de Deus é o derrotado é quem está humilhando. O derrotado, o pérfido, o vil, é quem está ferindo. Ah, coitadinho, ele foi ferido, ele foi derrotado. Não, o derrotado é quem está fazendo a maldade, é quem está atingindo, quem está golpeando, quem está ferindo. Cuidado para a gente não inverter as coisas. Por que os cristãos, ao longo dos séculos, nunca reagiam? Porque eles não queriam se contaminar com a maldade, porque eles sabiam que estavam vencendo, que os derrotados, quem na eternidade receberiam, aí sim a decisão final nessa disputa, os derrotados seriam os outros. Então, irmãos, e veja que Jesus ofereceu um perdão que não foi pedido. Ninguém pediu perdão para Jesus, ninguém se arrependeu, ninguém coisa nenhuma. Às vezes a gente fica esperando que o outro peça alguma coisa para a gente perdoar. E com isso, enquanto a outra pessoa não perdoa, vai se acumulando, não pede perdão, vai se acumulando rancor, raiva em nós, tristezas, mágoas. Não, irmãos, a pessoa fez algum mal, ela tendo pedido ou não, já perdoe no seu coração para não guardar raiva, não guardar rancor, não se irar, não se contaminar com a maldade dela. Não espere a pessoa pedir. Já perdoe no seu coração. Quando ela pedir, você entrega para ela. Mas no seu coração, não guarde rancor, não guarde mágoa. Entregue nas mãos de Deus tudo. O apóstolo Pedro diz que, quando insultado, Jesus não revidava. Quando sofria, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga com justiça. Entregue tudo a Deus. Jesus continuou fazendo o bem diante da maldade das pessoas. E Estevão, que foi o primeiro mártir cristão, seguiu o exemplo. Ele estava sendo apedrejado, o que Estevão disse?
Pai, não os consideres culpados por esse pecado, não lhes imputes esse pecado. Você vê, ele estava sendo apedrejado e pediu a Deus, no seu último momento de vida, que Deus não os considerasse culpados por aquelas pedras jogadas nele. Olha o coração da pessoa, irmãos. Olha no que a pessoa se transforma se ela segue os passos de Jesus. Pai, não lhes imputes esses pecados. Então, irmãos, nós somos chamados nesta vida a abençoar as pessoas. Abençoar. Porque isso mostra uma diferença. Se a gente amaldiçoa quem está nos atingindo, a gente é a mesma coisa. Não mudou nada, ninguém vê nada de Deus em nós. Mas se a gente age no oposto do que a nossa carne quer fazer, isso mostra que nós fomos tocados por Deus. O apóstolo Paulo diz em Romanos 12, abençoem aqueles que os perseguem. Olha que coisa linda, irmãos. Abençoem aqueles que... Se tem alguém te perseguindo no seu trabalho, abençoe essa pessoa. Isso muda o mundo, isso muda o ambiente. Abençoe os que os perseguem, abençoem e não os amaldiçoem. Em 1 Coríntios ele fala a mesma coisa. Quando somos amaldiçoados, abençoamos. Quando perseguidos, suportamos. Quando caluniados, respondemos amavelmente. É assim o Evangelho, irmãos. O perdão todo mundo acha lindo, menos quando chega a nossa vez. Então, a cruz é o símbolo do perdão. A sua vida tem que ser simbolizado pelo... Mas, pastor, o perdão dói. Sim, por isso que o símbolo é uma cruz. Porque dói. Dói, mas é o que te protege da maldade, que sara os relacionamentos. Diante da maldade, a gente só tem 3 opções. Ou a gente revida, ou a gente guarda rancor, ou a gente perdoa. Eu acho que é bem claro qual dessas atitudes é a melhor. Vai revidar? Vai piorar. Vai guardar rancor? Você vai só se entristecer. Ou você pode perdoar. Nosso chamado, irmãos, é sermos como Jesus. Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Um pregador chamado Spurgeon, Charles Spurgeon, muito famoso, ele disse, Jesus orou por seus assassinos enquanto eles ainda o matavam. Esse é o nosso Deus, irmãos. Então, essa é a primeira frase de Jesus, Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. A segunda frase é o que Jesus diz a um dos criminosos morrendo ao seu lado, quando ele pede a Jesus, Mestre, lembra-te de mim quando entrares no teu reino, e Jesus diz, eu te garanto, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Então, essa aqui é uma das poucas pessoas que a gente tem certeza absoluta, né? Porque está escrito que essa é uma pessoa salva, aquele ladrão foi salvo. E veja, irmãos, os 2 ladrões tiveram a mesma oportunidade, porque os 2 estavam do lado de Jesus, passaram o mesmo tempo do lado de Jesus. É aquilo, o sol, quando bate na cera e quando bate no barro, é o mesmo sol, mas acontece coisas diferentes. Na cera, ela derrete, no barro, endurece. E a gente precisa decidir diante de Deus quem nós somos. Se nós somos cera, vamos nos derreter diante da palavra de Deus, ou vamos ser como o barro, enrijecermos, ficarmos duros, não aceitarmos. Os 2 ladrões tiveram a sua oportunidade, todos nós temos a nossa. O ladrão que ridicularizou Jesus diz, por que você não salva-te a ti mesmo e a nós também? Porque muita gente é assim, né, irmão? Só aceita Jesus se ele salvar a pessoa. Se você me salvar, você que fizer o que eu quero, aí eu vou te seguir. Que não é um seguir, né? Isso é algo falso. Já o outro não. O outro aceitou Jesus do jeito que ele estava, sem pedir nada, ele queria o reino, queria Jesus. Olha a fé, irmãos, desse ladrão que foi salvo. Ele estava vendo Jesus crucificado, aparentemente derrotado, aparentemente humilhado, e ele viu em Jesus e falou, aquela pessoa ensanguentada, ele olha e fala, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Então, aquele ladrão compreendeu a natureza do reino de Deus, que é um reino espiritual, um reino eterno, um reino posterior, não é nessa terra, né? Jesus diz, o meu reino não é deste mundo. Aquele ladrão entendeu.
Provavelmente reconheceu a divindade de Jesus quando viu Jesus ensanguentado, com tanta dor e tanto sofrimento, Jesus falando: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Aquele ladrão deve ter olhado: como assim? Ouviu aquela frase e ele falou: não, isso aqui, ele só pode ser o Filho de Deus, só pode ser o Cristo, só pode ser o Rei que estávamos esperando, o Rei dos Reis. E aí fala: Mestre, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E aí nós vemos Jesus falar: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Irmãos, todos nós vamos entrar nessa glória, se tivermos esse coração que esse ladrão teve de querer o reino de Deus, de desejar a salvação. E Jesus está sempre pronto para salvar. Ele disse: o Filho do Homem veio para buscar e salvar o que estava perdido. Aquela pessoa não era uma pessoa boa, era um criminoso. Ele era um criminoso. E Jesus quer salvar todos os criminosos, todas as pessoas piores possíveis. Então a gente tem que ter também esse olhar de Jesus, um olhar de graça, de não desistir de ninguém, de não dizer: não, essa pessoa não tem jeito, não. Porque o desejo de Deus, como o apóstolo Paulo diz em 1 Timóteo 2, Ele deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade. Esse é o nosso Deus, quer salvar todo mundo, irmãos. Você olha aí na TV, o pior criminoso, a pessoa que você olha, meu Deus, que pessoa terrível. Deus quer salvar essa pessoa também. E até o último dia, como naquele ladrão, os últimos momentos de vida, ainda há esperança, porque onde abundou o pecado, pode superabundar a graça. Tenha o olhar de Jesus para com todos, irmãos, para com todos. Você vê uma pessoa da religião mais absurda, ou com a sexualidade mais absurda, ou com a corrupção, ou a violência mais absurda, ainda há esperança para essa pessoa, porque o nosso Deus tem um coração perdoador. Como nós vimos na frase anterior: Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. E aqui ele está oferecendo a salvação a um ladrão, a um criminoso, porque o nosso Deus, Ele é perdoador. E a terceira frase, que é ali quando Maria e as outras mulheres estavam ali diante da cruz, chorando, né? E tinha um discípulo, aparentemente era João, e aí Jesus diz a terceira frase: mulher, eis aí o teu filho, e fala ao discípulo: eis aí a tua mãe. E daquele dia em diante, aquele discípulo levou Maria e cuidou dela, né? Porque Jesus, que provavelmente tinha a proteção, cuidava de Maria, Jesus estava partindo. Com quem Jesus estava preocupado? Com ele mesmo? Não, ele se preocupou com a mãe dele, Maria, que ficaria talvez desamparada, sem condições financeiras adequadas, e ele fala para o discípulo: eis aí a tua mãe, e fala para Maria: eis aí o teu filho. Então veja, irmãos, como Jesus, mesmo no seu último momento, ainda não pensava em si, estava sempre pensando nos outros. Ele fala: Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem, preocupado com os seus algozes. Ele estava preocupado com um criminoso do seu lado, estava preocupado com a sua mãe ali à sua frente. Veja o coração de Deus, irmãos, e como a gente precisa ter esse coração. Pensar um pouco menos em nós mesmos, começar a pensar nas pessoas, porque as pessoas ao nosso redor têm suas dores, suas preocupações, seus sofrimentos. Se cada um se isolar no seu mundo, pensar só em si, não vai haver essa troca de cuidados, de carinho e de amor. Se a gente olhar para o outro e oferecer uma ajuda, ver que o outro está sofrendo, oferecer um conselho, um apoio, que seja um abraço, a gente já vai estar fazendo algo parecido a Jesus. E veja, se os outros discípulos estivessem ali também, talvez receberiam também mensagens ou palavras de apoio e de amor também. Jesus, enquanto estava vivo, ele continuava fazendo uma única coisa, irmãos, que é fazendo o bem. Fazendo o bem aos seus algozes, fazendo o bem ao criminoso, fazendo o bem à sua mãe, ao seu discípulo. O tempo todo fazendo o bem. Essa é a terceira frase de Jesus. A quarta frase, que ocorre depois daquela escuridão, né? Que disse que houve trevas sobre toda a terra, do meio-dia até as 3 horas da tarde, e por volta das 3 horas da tarde, Jesus brada em alta voz: Eloi, Eloi, lama sabachthani,
que significa: meu Deus, por que me abandonaste? Isso é o que a gente enfrenta quando a gente tem grande momento de sofrimento, a gente se acha desamparado, né? Poxa, mas Jesus se achou desamparado? Aqui existe um ponto importante, né, irmãos? Primeiro, ele está dando o brado do coração humano, né? Mostrando que ele se identifica conosco. Ele sabe o que é sofrer, como a Bíblia diz. Por quê? Porque nós temos um sumo sacerdote que se compadece de nós, tendo passado o que nós passamos. Então, quando você estiver na sua dor, lembra, Jesus passou por uma dor, se não igual, uma dor também. Então, ele conhece a sua dor. Ele não é aquela pessoa que você conta um sofrimento, poxa, eu nunca passei por isso. Não, Jesus passou por dores semelhantes, ele sabe o que é sofrer. Então, quando você fala com ele, ele se compadece de você, porque ele passou por dor assim. E esse grito é o grito da humanidade, né, em desespero, mas Deus nunca nos abandona. Se você for ler os versos anteriores, os fariseus estavam ridicularizando e debochando de Jesus, que até no Salmo 22 diz: eu sou motivo de zombaria e objeto de desprezo do povo. Caçoam de mim todos os que me veem, balançando a cabeça, lançam insultos contra mim, dizendo: recorra ao Senhor, que o Senhor o liberte, que Ele o livre, se é que Ele quer bem. Então, aquela ridicularização dos fariseus já estava profetizado quase 1000 anos antes que o Messias sofreria aquela ridicularização. O que os fariseus estavam falando? Olha, salva-te você a si mesmo, você salvou os outros, não consegue se salvar? Salve-se que nós creremos que você é o Cristo, salve-se você é o Cristo de Deus. Essa ridicularização que é comum, né? Aquele que segue a Deus e quando passa por uma adversidade, as pessoas podem perguntar: mas cadê o teu Deus? Ué, se você serve a Deus, que Ele te liberte. Isso mostra que você é filho de Deus ou não? E aí Jesus, a esse verso, Salmo 22, ele responde com o verso 1, que o verso 1 do Salmo 22 diz: meu Deus, por que me desamparaste? Então, aquela ridicularização que estava acontecendo havia sido profetizada 1000 anos antes. E Jesus cita como resposta: você não é filho de Deus porque está passando por esse sofrimento. Jesus cita o verso 1, mostrando que um discípulo, que um servo de Deus, que uma pessoa que faz o bem, também passa por esses momentos de dor. Meu Deus, por que me desamparaste? Então, aquela frase de Jesus não é uma frase de desespero, é uma frase consciente. Ele estava citando o Salmo 22, verso 1, mostrando que o servo de Deus, que o Salmo 22 é todo sobre o Cristo, que ele era o Cristo sim, e que o Cristo deveria passar por esse momento de desamparo para se identificar com a humanidade, com a dor da humanidade, e mostrar que ele tem um caminho, uma solução. A ressurreição mostra que Deus, se no momento da adversidade a gente não consegue se ver amparado, ele tem uma solução para a nossa dor, irmãos. Deus tem uma solução para a sua dor. Mesmo que você fale: Deus, meu Deus, por que me desamparaste? As pessoas me ridicularizam. Irmãos, Deus tem uma solução para a sua dor. Mesmo que você esteja agora no momento de cruz, de crucificação e até de ridicularização e humilhação, Ele tem uma resposta. Apenas não o abandone, continue com Ele, porque Ele vai vir com a sua solução. E também, irmãos, quando você estiver na dor, faça aqui como Jesus. Jesus mostra, converse com Deus, exponha a sua dor a Ele. Deus não simplesmente, Jesus ali, diferente que às vezes umas pessoas passam por um momento e falam: sabia que não podia confiar em Deus. Jesus, pelo contrário, e nos ensina, é a pergunta que se faz ao que você confia. Você confia em Deus, você fala: Senhor, o que está acontecendo? Por que isso está acontecendo, Jesus? Me ajuda a entender, me ajuda a compreender. Você desabafa com Deus, você pergunta a Ele, mas é uma pergunta que mantém o relacionamento, é uma pergunta que deseja o relacionamento. Então veja, não é: Senhor, você está me deixando na dor, eu vou te desamparar, eu vou te deixar. Não, Ele pergunta: Senhor, por que você está me deixando? Por que você me desamparou? Eu quero estar próximo de Ti.
Eu quero o teu abraço. Então veja, é uma pergunta não de desafio ou de crítica a Deus, é uma pergunta que deseja o relacionamento, que quer o amparo de Deus. Senhor, eu não sei por quê. Por que eu estou passando por isso? Mas pergunta sem uma crítica. Pergunta falando, Senhor, eu quero entender. Senhor, eu quero e preciso do seu amparo. Não me desampara, Senhor. Me ajuda porque eu preciso de ti. Então a pergunta do discípulo é, Senhor, estou me sentindo desamparado. Por que está acontecendo isso? Qual o porquê? Eu fiz algo errado? Tem algo que eu estou pisando a bola na minha vida ou contigo? Me ajuda a entender e, Senhor, restabelece, me ampara, porque eu preciso de ti. Então, irmãos, Jesus, ele deu o brado de dor da humanidade, que é o nosso brado, mas ele sabia e confiava em Deus, e a solução viria, e a solução virá na sua vida. Saiba, irmãos, que a ressurreição virá. E a quinta frase, né, Jesus, ele, depois de um longo período ali na cruz, ele fala, tenho sede. E aí oferecem uma vasilha cheia de vinagre, né, uma esponja, na boca dele, ele se recusa a beber o vinagre, né? Porque o vinagre, irmãos, era um anestésico que era utilizado ali para amenizar a dor. Por isso que tinha um vinagre ali na beira da cruz. O que um vinagre estava fazendo lá, né? É porque era o anestésico da época. Só que Jesus se recusa a amenizar a dor, porque ele queria sofrer toda a dor da cruz, mostrando o quanto nos amava, irmãos. A gente vai para uma cirurgia, a gente recebe uma anestesia para não passar pela dor. Mas Jesus queria passar por toda a dor, todo o sofrimento possível. Por quê, irmãos? Para termos a completa certeza que o Deus que nos ama, ele aceita ser o mais massacrado possível para termos a certeza de que o tamanho daquela dor não é maior do que o tamanho do amor dele por nós. Não é maior do que o amor dele por mim e por você. Ah, não, já estou derramando sangue pela Elisa, pelo Arthur, pelo Petros, pela Rose. Então já está bom. Deixa eu diminuir um pouco a minha dor. Não. Ele quis passar por toda a dor. Ele não quis alívio, irmãos. E muitas vezes assim, quando a gente passa por momentos de dor, a gente quer um alívio fácil, e Jesus não buscou alívio, ele buscou força. Muitas vezes, irmãos, quando a gente passa por momentos assim, a gente precisa buscar mais força do que alívio. A gente não deve aceitar uma fuga do problema, nem coisas paliativas, nem ser dopado para enfrentar a vida, né? Muitas pessoas vão nas bebidas e nas drogas e no cigarro, o quê? Buscando alívio, buscando uma anestesia para as suas dores existenciais. É para isso que a pessoa não vai para a bebida e para a droga, né, sem um motivo. Às vezes é assim, uma alegria barata, mas às vezes é porque a pessoa quer anestesiar a dor. Jesus mostra que, nesses momentos de dificuldade, anestesiar a dor não ajuda, pelo contrário, pode piorar. Então, Jesus recusa esse benefício de uma anestesia falsa, que muitas vezes as pessoas vão nas bebidas e nas drogas. Não. A gente tem sede. Sede é sede de água. Que a gente se alimente, que a gente se cuide, mas não fuja dos problemas, nem se engane, nem mascare uma situação. Essa foi a quinta frase de Jesus. A sexta frase, está consumado. Ou seja, Jesus veio e terminou a obra que veio fazer. Então, de novo, Jesus não estava sendo derrotado. Ele, pelo contrário, ele realizou o que ele veio realizar. Ele não veio para ser servido, ele veio para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. E aí ele brada, está consumado. O que ele consumou, ou seja, realizou, completou, finalizou? Completou a obra de salvação humana, ele consumou, cumpriu todas as profecias do Antigo Testamento relacionadas ao sofrimento do Messias, ele cumpriu todas. Ele consumou a lei, cumprindo toda a lei bíblica em nosso lugar, para que a gente fosse justificado, e mostrando que não resta mais nada a ser feito. Está tudo pago, irmãos. Todos os nossos pecados, está tudo pago. A maldição foi cancelada, não resta mais sacrifícios a serem feitos.
A palavra dita aqui no grego é tetelestai. Eu já expliquei isso aqui algumas vezes. Isso aqui é uma palavra com significado jurídico, com significado judicial, né? Os presos no Império Romano ficavam lá na sua cela, trancafiados, e na porta da cela tinha lá o crime cometido pela pessoa, a data de entrada e o tempo que ela ficaria ali presa. 6 meses, 1 ano, enfim, estava ali o papelzinho com tudo discriminado que a pessoa fez, a sua punição, etc. E quando se completava o período que a pessoa ficava confinada, aquele papel era tirado, a pessoa era liberta, era dado um carimbo romano, imprimatur, e ali era escrito então a palavra tetelestai, está pago, está consumado. A pessoa pagou pelo crime que ela cometeu, ficando ali presa por determinado período, e ela estava liberta. E aí, quando na rua alguém fala, não é o fulano? Ele não deveria estar preso? Aí a pessoa pegava ali o papel e falava, aqui, tetelestai, está pago, não sou mais réu, não sou mais uma pessoa que deve ser presa. Então é isso que Jesus está dizendo aqui, tetelestai, está pago, todo o pecado da humanidade está pago aqui na cruz. Então, olhem o que Jesus está dizendo, irmãos. A consciência que ele teve, que na cruz estava pagando por cada pecado que eu e você cometemos no passado, que estamos agora ou que vamos cometer no futuro. Olha como Deus nos liberta dos nossos erros, dos nossos defeitos, das nossas fraquezas. Basta que a gente se arrependa, creia nele, e ele oferece perdão gratuito a todos nós. E com isso a gente não precisa ficar escravo da culpa, nem nos sentirmos amedrontados diante, meu Deus, será que eu vou perder a minha salvação, que Deus não me ama mais? Não, ele já te ama tanto que já te perdoou até do que o erro que você vai cometer amanhã, se você se arrepender, claro, né? Não deseje permanecer no erro. Então, o nosso Deus é um Deus que ama tanto, que nos perdoa. A primeira frase, Pai, perdoa-lhes, ele está dizendo que está tudo pago, está tudo perdoado. Eu paguei pelos teus pecados. Jesus na cruz, irmãos, está sofrendo a condenação no nosso lugar. Deus o tornou pecado para que nós fôssemos feitos justiça de Deus. Deus tornou em pecado aquele que não conheceu o pecado para que nós fôssemos feitos justiça de Deus. O apóstolo Paulo, em Colossenses 2, nos diz, ele nos perdoou todas as transgressões e cancelou o escrito de dívida que consistia em ordenanças e que nos era contrária. Ele a removeu pregando na cruz. Tetelestai, está consumado, irmãos. Estamos perdoados. A obra da salvação, que a Bíblia nos diz que é pela graça, por quê? Porque é Jesus que nos dá a salvação. Não é você procurando ser uma pessoa boa, deixa eu me esforçar. Tudo isso você faz porque você crê no caminho que ele ensina, você crê na bondade. Mas não é isso que te salva. Você pode ser a pessoa mais caridosa, mais perfeita do mundo. Nada disso é para a sua salvação. É para a sua consciência, para o benefício das pessoas e seu benefício. Mas a salvação nos é dada por Jesus na cruz. Vós sois salvos pela fé, por meio da graça. Isso não vem de vós, é dom de Deus, para que ninguém se glorie. Então a salvação é um dom de Deus, é algo que Jesus comprou na cruz e te deu gratuitamente por amor. O perdão oferecido a você e a mim foi nos dado por Jesus ao ele bradar, tetelestai, está consumado, realizado a obra dele na cruz. E a 7ª frase, por fim, a última, Jesus brada também, Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito, e tendo dito isso, expirou. Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. Que é também um verso de um dos Salmos, Salmo 31, nas tuas mãos entrego o meu espírito, resgata-me, Senhor Deus da verdade. Porque, irmãos, quando a pessoa falece, né, a pessoa, o espírito dela torna a Deus, né? A morte, que na visão humana parece o fim, na verdade é o começo.
O espírito volta a Deus. Então, a gente precisa sempre nos entregar a Deus e ter essa confiança diante da morte. A morte não é o fim, a morte é o início. E Jesus fala com toda entrega, com toda paz: Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. O discípulo de Cristo compreende que a morte pode ser passada com confiança, pode ser atravessada com tranquilidade, que a morte é só o táxi que nos leva até o céu, que a morte é uma passagem, não é uma derrota, a morte é só a entrada para junto de Deus. O nosso espírito volta a Deus. Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. Em Hebreus 2 diz que pela morte de Jesus, ele derrotou aquele que tem o poder da morte, isto é, o diabo, e libertou aqueles que durante toda a vida estiveram escravizados pelo medo da morte. A gente não precisa ter medo de irmos para o inferno, de não irmos para o céu, porque tetelestai, está consumado. Não precisamos ter medo do diabo, porque ele cancelou toda a maldição, ele é um Deus que nos protege. A gente não precisa ter medo da morte, porque a morte é só uma passagem para a vida eterna. Todo medo foi cancelado na cruz, irmãos. Jesus fez tudo o que é necessário para nos garantir que nós vamos para uma vida melhor, que isso aqui é só uma passagem, mas nós vamos para a glória eterna. Deus nos dá a certeza, irmãos, de que todas as dores que passarmos aqui, e é isso que ele fez na cruz, toda dor que ele passa ali, ele sabia que é uma dor temporária. Toda dor é temporária, toda doença é temporária, toda humilhação é temporária. Os homens ridicularizam, aquela cara de bobos, rindo igual tolos, mas tudo isso é temporário. O que Deus, que é quem importa, a opinião de quem importa, ele nos acolhe e ele nos garante uma vida pós essa aqui, sem dor, sem sofrimento, sem pecado, sem morte, sem dor. É para lá que nós vamos, irmãos. Então, na cruz, Jesus estava sob o controle de Deus. Nas nossas vidas, nós estamos sob o controle de Deus. Mas eu estou passando por uma dificuldade, por uma adversidade, por uma humilhação, mas está sob o controle de Deus. A maldade deste mundo acontece. Jesus não pediu para nos libertar do mal, mas que nos libertasse da maldade. Porque se fosse para nos tirar do mal, só se sairmos desse mundo. Jesus disse isso. Mas pediu que nos libertasse da maldade, do mal. Que a gente, irmãos, se ampare em Deus e saiba que tudo é temporário. Toda doença é temporária. O que não é temporário é a vida eterna em Cristo Jesus. Nós somos herdeiros de Deus, co-herdeiros com Cristo. E a vitória já foi nos dada, já foi consumada na cruz. Os judeus oravam essa frase de Jesus: Pai, entrego em suas mãos o teu espírito. Eles oram isso antes de dormir. Jesus encarava a morte sobre: eu vou dormir e vou abrir os olhos na glória eterna. A morte física é só o início. Muitas vezes os cristãos oram mais para tirar as pessoas do céu, né? Não, Deus, não permita que a pessoa morra. Como assim, irmão? Todos vão morrer. A gente não pode encarar a morte como uma derrota. Eu tenho um avô que estava na UTI agora, ficou 8 dias na UTI, esteve à beira de partir. Eu orava a Deus: Senhor, se é para ele partir, que o Senhor o acolha. Mas se for possível, for benéfico para ele, já numa idade muito avançada, se for benéfico para ele ficar, que ele fique, porque a gente gosta dele. Mas, irmãos, a gente não pode entrar num desespero, porque a pessoa está indo para a glória. O que está de tão terrível assim? Claro que a gente sente saudade, sente falta, mas a morte não é o fim. A gente não pode ficar querendo orar para tirar as pessoas do céu. A gente tem que orar para tirar as pessoas do inferno, para as pessoas maldosas que ainda não se arrependeram. Agora, no mais, a gente tem que crer na vida eterna. Os nossos amados vão partir. Se eles partirem, a gente entrega nas mãos de Deus o espírito delas. Se nós formos partir, nas tuas mãos, Senhor, entrego o meu espírito. Se o nosso querido vai partir, Senhor, nas mãos do Senhor entrego o espírito dele.
a gente tem que confiar na vida eterna. Se a gente crê na vida eterna, a gente não encara a morte como uma derrota. A gente encara a morte como uma passagem para essa pessoa, o espírito volta a Deus. O corpo volta à terra, volta ao pó, de onde foi feito, e o espírito torna a Deus. Então que a gente ore, irmãos, para que Deus faça a vontade dele no tempo certo, porque cada ser humano tem o seu tempo, e nas mãos dele a gente entrega o espírito. Vamos ficar de pé, queridos? Então está aí as 7 frases que Jesus disse na cruz. Deixa eu lembrar aqui cada uma. Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Ofereça perdão sempre, irmãos. Perdão sempre, até mesmo para os seus algozes. Ofereça perdão, não deixe raiva no seu coração. Segunda frase. Hoje mesmo estará comigo no paraíso. Então Deus oferece paraíso e vida eterna para todos, inclusive criminosos. Terceira frase, Jesus diz para sua mãe, está aí o seu filho. Nosso Deus se preocupa com as pessoas, mesmo diante da dor, que a gente se preocupe com os outros, mesmo quando estiver doendo. Ele falou, Eloi, Eloi, lama sabachthani, por que me abandonaste? Fale com Deus quando estiver doendo, fala, Senhor, está doendo. Não me abandona não, Senhor, fica comigo. Quinta frase, tenho sede. Jesus recusou, uma fuga, pelo contrário, ele buscou forças para passar por aquele momento. A sexta frase, está consumado, tetelestai. E por último, em tuas mãos, Senhor, entrego o meu espírito. Entrega tudo, irmãos, nas mãos de Deus, tudo. Você pode estar numa cruz, continue fazendo bem a todo mundo, a sua mãe, a um seu amigo, faça o bem sempre, e entrega nas mãos de Deus. Vamos orar, queridos? Senhor nosso Deus, o Senhor que se identifica com as nossas dores, o Senhor que sabe o que é sofrer e por isso pode se compadecer de nós, sabendo o que passamos. Pedimos a Tua graça, Senhor, sobre cada irmão aqui, Senhor, que tem as suas dores, tem as suas dificuldades. O Senhor sabe o que cada um está passando, Senhor. O Senhor sabe, o Senhor se importa. Pedimos que o Senhor cuide de cada um aqui, Senhor, como cuidou da sua mãe, do seu discípulo e de todos. Só oferece, Senhor, o Teu socorro, a Tua provisão, a Tua bênção. Que o Teu povo, por ter vindo aqui ouvir as Tuas palavras, possam receber de Ti, Senhor, uma palavra de socorro e de salvação. Abençoa, Senhor. Nós sabemos que o Teu reino não é deste mundo, mas neste mundo precisamos do Teu cuidado. Ampara o Teu povo, Senhor. Nós podemos até perguntar às vezes, Senhor, por quê? Por que estou passando por isso? Mas, Senhor, nos ajuda, Senhor. Esse porquê nós pedimos ainda conversando contigo, ainda querendo ouvir a Tua voz, e que a Tua voz chegue ao nosso coração, uma voz que nos pacifique, uma voz que nos aconselhe, uma voz que mostre o porquê, ou se não tivermos como entender o porquê, ao menos a gente continue em contato, em conversa contigo. Pai, entregamos o nosso espírito, a nossa vida, a nossa família, o nosso trabalho, nossas casas, em Tuas mãos. Entregamos tudo a Ti, Senhor, porque sabemos que em Ti podemos confiar, que em Ti a gente pode fechar os olhos e, quando abrir, saber que o Senhor continuará conosco. Perdoa os nossos pecados, Senhor. Limpa-nos de toda transgressão, de toda culpa, de todo peso, de todo rancor. Tudo que não provém de Ti, Senhor, não esteja em nossas vidas. Lava-nos e nos limpa pelo Teu sangue, Senhor. Pedimos a Tua bênção sobre cada um aqui, e cada dor aqui, Senhor, o Senhor possa vir com, se não tiver uma solução pronta e imediata, dá força ao Teu povo, e que Teu povo aguarde a ressurreição que virá. Podemos até ser crucificados, mas sabemos que em Ti teremos ressurreição e vida. Pedimos a Tua bênção em nome de Jesus. Amém.